Meu nome é Luiz Atonic e eu queria apresentar para vocês aqui um curso sobre fluxo de caixa, ou seja, demonstração do fluxo de caixa pelo modo indireto. Vamos lá. Quando você faz um valuation, seja esse valuation, por exemplo, para avaliar o valor intrínseco de uma ação, seja para avaliar uma empresa, você precisa de determinadas informações contábeis para você poder seguir o conceito do valuation e fazer essa operação. Então, qualquer método que você use do fluxo de caixa descontado, você sempre vai precisar construir o fluxo de caixa e depois trazer esse fluxo de caixa a valor presente, usando uma determinada taxa de desconto, que aqui no nosso caso aqui vai ser o WACC. Então, você tem um montão de metodologias para fazer isso. Cada uma serve a uma finalidade. Eu vou abordar aqui aquela que eu acho que é a mais fácil, que é o fluxo de caixa gerado para a firma, ou seja, free cash flow to the firm. Esse fluxo de caixa, você projeta o fluxo de caixa para o futuro, e depois você desconta ele utilizando o WACC como taxa de desconto. Então, dessa montanha de metodologias que tem aqui, que utilizam o valor presente do fluxo de caixa, eu utilizo essa daqui, em especial para avaliar empresas e para avaliar o valor justo das ações. Então, qualquer modelo que você pegue, você sempre vai achar aqui o seguinte: olha aqui, isso aqui é o lucro líquido do exercício, né? Porque, na verdade, o EBIT dá menos os impostos. Então, soma a depreciação, diminui o CAPEX, diminui a variação do investimento no capital de giro, e você encontra o fluxo de caixa da firma. A questão aqui que nós vamos nos centrar é que, puxa vida, de onde é que eu tiro essas informações aqui? O lucro líquido do exercício é bem fácil, porque qualquer demonstração de resultado tem. A depreciação, ela já não aparece na demonstração do resultado. Normalmente, o CAPEX, a maioria das pessoas nem sabe o que é isso, e a variação do capital de giro é um conceito utilizado em contabilidade e que também é bastante difícil de entender. Você veja aqui, então, usamos todos esses números aqui, aí a ação está cotada na Bolsa a 45, a gente chegou à conclusão que a ação vale 51, puxa vida, então eu posso comprar por 45 uma coisa que vale 51. Então, esse aqui é um valuation de ações. Aqui está um valuation de empresas, no qual eu misturei as duas coisas. Esse aqui é um valuation de empresa e esse aqui é um valuation de ações. Você veja só, eu peguei uma demonstração de resultados e fui até aqui o NOPLA. Se você não sabe o que é NOPLA, NOPLA é como fosse um EBITDA, é uma medida de lucro operacional da empresa. Perceba aqui, então ele chegou no NOPLA, e aí ele somou a depreciação, diminuiu o CAPEX, diminuiu o investimento no giro, e daí ele chegou no fluxo de caixa da firma. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre isso, aqui no canal eu tenho um curso que chama de Free Cash Flow. Você pode fazer esse curso e aprende um pouquinho mais aqui. São umas 2, 3 lições de 10 minutos cada uma. Então, o conceito que eu vou sempre usar para avaliar uma ação ou para avaliar uma empresa é esse conceito aqui do Free Cash Flow. Como é que eu pego? Eu pego pelo método mais fácil de todos. Por quê? Isso aqui eu acho em qualquer lugar. O lucro líquido do exercício, se seja para um supermercado, para uma padaria, para uma rádio, para qualquer coisa, eu vou achar isso aqui sempre fácil. A depreciação, nem tanto, ela não aparece
nem da demonstração de resultados e nem no balanço patrimonial. Normalmente, você tem que ver o valor da depreciação nas notas explicativas, mas também não é um indicador muito difícil de achar. Que é mole, porque você, em qualquer demonstração de resultado, tem despesa financeira, tem receita financeira, só diminuiu uma da outra. Opa, aqui já complicou, porque aqui eu tenho o CAPEX e aqui eu tenho o investimento do giro. Então, puxa vida, da onde é que eu vou tirar essas informações aqui? Depreciação, aqui eu já vi que é fácil, o CAPEX e o investimento do giro. Como que eu vou tirar isso? Então, se você pegar um balanço normal, você vai olhar o seguinte, você está olhando aqui o balanço normal, olha aqui, não tem depreciação nesse balanço, é um balanço de uma emissora de rádio, esse balanço aqui é uma emissora de uma empresa que fatura 1,5 milhão por ano, ou seja, mais ou menos uns 120 mil reais por mês. E então, você pode ver aqui, não tem CAPEX e também não tem investimento de capital de giro nesse balanço. Ou seja, você vai ter que conseguir essas informações aqui de algum lugar, porque, veja só, elas são essenciais para você calcular o fluxo de caixa da firma, para avaliar uma empresa, ou o fluxo de caixa do acionista, free cash flow to the equity, ou seja, equity em inglês, patrimônio líquido, o fluxo de caixa livre para o acionista. Aqui basta você dividir pelo número de ações que você tem o valor intrínseco da ação. Então, a grande pergunta aqui é como que eu vou fazer para calcular o CAPEX, e o que é esse CAPEX, como que eu vou fazer para calcular investimento no giro e o que é isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos partir de um balanço patrimonial. Esse balanço patrimonial que eu estou mostrando para você aqui, por acaso, ele tem a depreciação, tá vendo? Olha, o contador aqui, muito zeloso, ele já teve o cuidado, ele colocou a depreciação acumulada aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o balanço patrimonial de 2 anos e vou ver se a empresa gerou caixa ou se ela perdeu caixa. Ou seja, explicando melhor para você. Eu quero eu quero explicar esse número aqui, ó. Ela tinha em 2018 14 mil de caixa e em 2019 ela tinha 73 mil caixa. Como é que você explica essa diferença aqui entre as duas? Para explicar essa diferença, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que calcular a diferença de cada uma das contas do ativo e do passivo, você vai desconsiderar as contas que não são financeiras. Por exemplo, contas econômicas, como depreciação, você vai descontar, vai desconsiderar. Então, eu peguei aqui, ó, tá vendo? Ó, tirei a diferença, ó, calculei a diferença de cada uma daquelas contas, ó. E eu calculando a diferença de cada uma das contas, eu vou poder calcular o fluxo de caixa, a demonstração do fluxo de caixa pelo modo indireto da empresa. Então, isso tem uma forma contábil, tem uma norma contábil especificando como é que faz. Então, como é que eu faço? Eu pego, a partir do lucro líquido do exercício, somo a depreciação, e daí eu vou somando as diferenças. Então, eu vou primeiro achar o caixa gerado pelas operações. Depois, eu vou pegar as diferenças aqui que são relativas ao investimento, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ativo fixo. Olha a diferença aqui. Então, vou pegar essa diferença aqui e vou calcular o fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimento. E, finalmente, eu vou pegar as diferenças dos empréstimos. Olha, essas diferenças de empréstimos aqui, deixa eu ver se tem mais alguma. Tem mais um empréstimo aqui, ó. Eu vou pegar essas diferenças de empréstimos aqui e vou calcular o fluxo gerado pelas atividades de financiamento.
Então, veja aqui, ó, ficou caixa gerado pelas atividades operacionais, pelas atividades pelo financiamento, muito bem. Aí, 56 era um caixa que tinha foi gerado no período, o caixa do início do período, 14.120, então o total do caixa, 70.334, 70.334. Vamos ver um exemplo aqui, se você quisesse calcular o valor justo de uma ação do Magazine Luiza. Então, olha aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, o caixa do Magazine Luiza, ó, o que a gente vai fazer, ó? Tá vendo? O caixa do Magazine Luiza, em 2018, o caixa dela começou com 600 milhões e terminou 2019 com 305 milhões. Então, o que a demonstração do fluxo de caixa, do modo indireto, vai fazer? Ela vai explicar essa variação. Então, ele pegou o seguinte aqui, ó, só que ele está fazendo aqui já de um meio mais simplificado, ó, porque ele já começou pelo caixa gerado pelas atividades operacionais, ou seja, ele não fez essa continha que eu fiz aqui, ó, ele já começou por essa linha aqui, ó. Esses números aqui eu tirei da Suno Analítica, um site espetacular para você fazer pesquisa. E aí ele vem operando todas as contas e olha aqui, ó, como é que ele faz no final, ó. Ele faz o seguinte, ó, começou com 600 e terminou com 306, ou seja, ele explicou a evolução do caixa. Então, para afirmar bem esse conceito, vamos fazer um último exemplo. Peguei um balanço patrimonial, está aqui o balanço patrimonial, peguei um balanço novo, totalmente limpinho, olha aqui o caixa dele, aqui, ó, 15.120 e 70.148, ou seja, o caixa do ano de 2020 começou com 15 e terminou com 70. Como é que você explica essa diferença aqui entre 15 e 70, que vai dar mais ou menos uns 150, vai dar mais ou menos 55 mil reais? Como que você explica essa diferença aqui? Então, primeiro passo, o que eu faço? A primeira coisa, eu calculei a diferença entre as contas do ativo e calculei a diferença entre as contas do passivo. Pensa comigo aqui o seguinte, olha só, em 2019, você tinha contas a receber de 22. Em 2020, você tem uma conta a receber de 34. Aumentou contas a receber. Você pôs mais dinheiro para financiar os seus clientes. De onde é que você acha que saiu esse dinheiro? Saiu do caixa. Opa, então você queimou o caixa, está aqui, é negativo. Vamos pensar o seguinte, ativo fixo. Em 2019, você tinha 143 de ativo fixo. Em 2020, você tinha 135. Você vendeu um ativo. Agora, se você vendeu um ativo, você fez caixa ou você destruiu caixa? Olha, diminuiu aqui. Você fez caixa, porque quando você vendeu esse ativo, onde foi parar esse dinheiro? Esse dinheiro foi lá engordar até o caixa. Está vendo? Ele está aqui com valor positivo. Vamos pegar um último exemplo aqui de um empréstimo bancário. Você devia 27, agora você deve 23. Diminuindo um do outro, diminuiu 4.472. Você fez caixa ou você ganhou caixa? Você perdeu caixa, porque para pagar esses 4.472 aqui, ó, você devia 27, agora você deve 23. Então, como é que você fez para pagar esses 4 aqui? Tirou do caixa. Então, você diminuiu o caixa, está aqui o sinalzinho negativo. Segundo passo. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver qual foi o investimento em capital de giro. Olha aqui, ó, a primeira das nossas informações está colocada aqui, investimento em capital de giro. Então, desse montão de contas aqui, ó, eu tomei aquelas que não são econômicas e coloquei as diferenças, copiei as diferenças aqui, somei as diferenças todas, deu menos 28,68. Então, essa empresa aqui, com capital de giro, ela
ela não fez caixa, ela investiu no giro, ela não conseguiu diminuir o capital de giro. Como é que você podia diminuir o capital de giro? Claro, reduzindo estoque, reduzindo contas a receber, aumentando dívida com fornecedores, coisas dessa natureza. Então, primeira conta que a gente fez, está aqui o capital de giro. Aí, caixa gerado pelas operações. Vou aumentar um pouquinho. Lembre só, o caixa da empresa, ele vai ter 3 origens: as operações, os investimentos e os financiamentos. Então, agora aqui é a primeira, que é o caixa gerado pelas operações. O caixa gerado, o investimento em capital de giro está aqui dentro, ó. O capital de giro está aqui dentro. O capital de giro é essa partinha aqui, ó. Essa partinha aqui é o investimento no giro. Ou seja, o investimento no giro mais a depreciação e mais o lucro líquido do exercício dá o caixa gerado pelas operações. Está aqui o lucro líquido, está aqui a depreciação. Então, o meu primeiro grande número, já achei, 51.328. Vamos para o segundo passo. Caixa gerado pelas atividades de financiamento. Lembra que eu mostrei aqui para você? Ó, a gente... o nosso ativo fixo de 143 diminuiu para 135. Então, entrou 8.336 no nosso caixa. Está ele aqui, 8.336. Então, lembra lá, caixa gerado pelas operações, caixa gerado pelos investimentos e caixa gerado pelas atividades de financiamento. Aqui eu já achei o número, aqui eu já achei o número, que é este númerozinho aqui. Vamos para o último. Muito bem, aqui agora vai pegar os empréstimos bancários, coloquei todos eles aqui também, ó, deixa eu voltar aqui para mostrar para você, ó, tá vendo, ó, empréstimos aqui, ó, peguei essa diferença e eu considerei como empréstimo esse contas a receber de longo prazo também. Então, somei tudo. Aqui a empresa também perdeu caixa aqui de 4.636. Agora eu vou pegar tudo isso e vou juntar num pacotão só. Veja só, olha lá. Então, de novo, essa parte aqui é o lucro líquido do exercício mais a depreciação. Somei os dois, mais o investimento no giro, aqui está o investimento em capital de giro, mais o CAPEX, esse aqui vai ser o CAPEX, esse número aqui vai ser o CAPEX. O CAPEX é o seguinte, é Capital Expenditure, ou seja, quanto que você investiu ou quanto que você desinvestiu em despesas de capital. Capital Expenditure, ou seja, quanto que você gastou com um imobilizado ou quanto que você desmobilizou. É esse valor aqui, ó. Então, já achei dois dos números que eu precisava. Aí, calculei aqui, somei aqui, finalmente, o caixa gerado pelas atividades de financiamento, e somei tudo, deu 55.028, ou seja, 51 mais 8 mais 4 deu 55. O caixa do início do período é 15, o caixa do final do período é 70.148. Beleza, bateu. Então, essa aqui é a explicação para aquele número que você viu do balanço lá no início, que eu comecei de mostrar. Ou seja, olha aqui, ó, 70.148, ó, 70.148. Está aqui o número, ó. Os números estão aqui ligadinhos, ó. Então, para que serve isso? Ele explica para você como que você saiu desse 15 mil e como que você chegou nesse 15 mil. Como é que foi isso? Fui operando todas essas contas aqui. E assim, então, você aqui dentro, veja só, você tem o lucro líquido do exercício, tem a depreciação, que você vai precisar para calcular o free cash flow to the firm,
o fluxo de caixa gerado para a empresa. Você vai ter o CAPEX, que é as despesas de capital, e você vai ter, finalmente, o investimento no capital de giro. Olha só como é que ficou legal. Olha, veja só. Então, lucro líquido do exercício, peguei aqui o valor, despesas financeiras, tem na demonstração de resultado bem facinho, depreciação eu tirei da demonstração do fluxo de caixa modo indireto, CAPEX eu tirei da demonstração do fluxo de caixa modo indireto e investimento de capital de giro eu também tirei daqui da demonstração de caixa modo indireto. Beleza, então tá aqui, você tem como calcular exatamente, saber de onde que saem essas informações. Se você quiser aprender um pouco mais aqui sobre Free Cash Flow, e aprender um pouquinho mais de como que você faz o valuation, depois, utilizando esses números aqui, dá uma olhadinha no meu canal no YouTube, que tem um montão de cursos, tudo de graça, onde você vai poder fazer isso. Então, meus amigos, por hoje, essa aula é isso. Inscreva no meu canal aqui, se inscreva no meu canal, que você me ajuda muito. Aqui está o endereço do meu canal. E se você gostou do material, quiser esse PowerPoint para você aqui que eu fiz, em PowerPoint editável, me manda um e-mail que eu te devolvo ele. Um abraço e super obrigado.